Arritmia. Você tem dúvidas? Tem medo de ter essa doença, esse problema que atinge aí milhões de pessoas em todo o Brasil? Então fica ligado na nossa conversa. Aqui o Dr. Marcos França, que é cardiologista e especialista no assunto. Dr. Marcos, a gente falou de algumas dúvidas, agora eu queria saber do senhor, mas antes de saber, eu vou chamar uma matéria aqui para a gente ver outro detalhe sobre esse problema. Por que a arritmia incomoda, hein, gente? Por que ela incomoda tanto? É uma reclamação, né, doutor, no consultório? Olha só, por que as pessoas que sofrem desse mal sempre temem e o que é pior? Temem que o pior aconteça, não é? É o que a gente vai ver agora nesse VT. Há 8 anos, o cardiologista Luiz Bezerra descobriu que tinha arritmia. Ele sentia fortes palpitações, cansaços e uma sensação de entalo na garganta. Para o médico, que neste caso está no papel de paciente, descobrir a doença não foi fácil. Aos 35 anos de idade, Luiz Bezerra decidiu encarar a arritmia. Hoje faz tratamento à base de medicamentos e investe na atividade física. Bem, a arritmia, como é muito variável, ela tem realmente um quadro clínico muito diverso. No meu caso, em especial, eu sinto episódios de arritmia. Nos últimos 8 anos eu tive de 5 a 6 episódios. Nesses momentos, sim, aí você sente palpitação, um desconforto torácico, falta de ar, mas normalmente é uma arritmia bem tolerada e controlável, com medicações, uso contínuo de medicações e fazer atividade física. Isso tem melhorado bastante o resultado, pelo menos no meu caso, e é uma das indicações. Doutor Marcos, é tudo isso aí mesmo que a gente viu nessa matéria? Não é fácil sofrer de arritmia, né? Exatamente. E pelo menos quando você tem os sintomas, tem como você se prevenir ou você tratar. É ruim os casos que você tem arritmias com chance de morte súbita e às vezes a morte súbita é a primeira manifestação daquela doença. Não dá tempo nem o paciente tomar o devido tratamento. E a gente viu aí no VT, né, doutor Marcos, que também isso acontece com a maioria. Ela não sabe se é um problema no coração, se é gases, se é algo que fez mal no estômago. Ansiedade, e fica essa ansiedade. Né? Às vezes muitos rotulam só como pura e simples ansiedade. E aí sai ou não de casa para ir ao hospital. É difícil, né, saber como é que a pessoa faz. Qual é a hora de ir para o hospital? Se você está na madrugada, sente tudo isso aí. Olha, eu acho que sempre quando você tiver a dúvida, não estiver se sentindo bem, vá no serviço de pronto-socorro, tá? Porque lá você tem a chance, por exemplo, se você tiver com uma palpitação, talvez nos casos mal tolerados associados a desmaios, tontura importante, né? Perda transitória da consciência, então isso é importante você procurar um serviço de pronto atendimento. Você tem nem pode não ser nada, então você não vai ter problema nenhum, mas às vezes se for algum caso sério, quanto mais demorar, mais difícil vai ser para você conseguir reverter aquilo dali. Você tem a possibilidade de fazer um eletrocardiograma na hora, dar vários tipos de diagnósticos, então sempre que você estiver muito desconfortável ou se for sintomas mal tolerados, é melhor pecar pelo excesso e procurar o serviço de pronto atendimento. Doutor Marcos, e a arritmia, ela pode deixar lesões ou danos à nossa saúde ou na saúde do paciente? Pode. Tem algumas arritmias que não tem um risco de morte súbita, tá? Por exemplo, uma arritmia mais frequente no nosso meio chama-se fibrilação atrial. Tá? Quando aquela arritmia que deixa teu coração muito descompassado. Então, ela tem uma das características dela é formar coágulos no interior do coração. Tá? Então, tem pacientes que às vezes tem que tomar remédio para dissolver isso. Então, uma vez formado esse coágulo, ele pode se desprender do coração e, por exemplo, para o cérebro e dar um que a gente chama de acidente vascular cerebral, ou seja, o famoso derrame. Às vezes vai ser uma arritmia que não vai resultar na morte súbita, mas pode te deixar com uma sequela, pode te deixar como um vegetal, pode te deixar acamado por conta de uma sequela neurológica, por exemplo, de um acidente vascular encefálico, ou às vezes pode obstruir a artéria de alguma perna, precisando fazer amputação. Então você vê que o leque de apresentação é enorme. Doutor Marcos, e tratamento existe para arritmia? Dependendo do tipo de arritmia, existe. Por exemplo, aquelas arritmias que são mais lentas, você pode lançar a mão de um aparelho chamado marca-passo, ou seja, ele vai dar um suporte para que teu coração bata numa frequência adequada. Tem muitas arritmias que são tratadas com medicamentos que controlam tanto a velocidade quanto o determinado foco da arritmia, chamados medicações antiarrítmicas. Então, para cada tipo de coração, para a faixa etária, a gente escolhe aquele medicamento que seria mais adequado. Tá? Existe um tratamento que a gente chama de ablação,
que não é um tratamento de remédio farmacológico, é um tratamento que a gente é parecido com o cateterismo, que nós trabalhamos no interior do coração com catéteres, né? Então, localizamos o circuito daquela arritmia, localizamos o foco daquela arritmia e podemos fazer pequenas cauterizações no interior do coração, levando a uma modificação do que a gente chama de substrato, e isso favorecendo curas de até 95%, 99% de arritmias, e o paciente pode ficar sem tomar remédio. Então, tem arritmias que a gente pode fazer esse tratamento de ablação. Tem arritmias que a gente não consegue tratar a sua origem, por exemplo, pacientes foram recuperados de morte súbita, ou então as arritmias ventriculares malignas, que você pode colocar um aparelho semelhante ao marca-passo, chamado cardiodesfibrilador, né, que ele reconhece aquela arritmia e ela consegue reverter através de um pequeno choque. É um aparelho implantado no paciente, mas ele consegue reconhecer e tratar aquela arritmia, ou seja, reverter, impedindo um novo evento de parada cardíaca, chamado cardiodesfibrilador. Isso tudo já está disponível aqui em Teresina, no nosso meio, com certeza. Que bom, não é, doutor? Exatamente. Que bom. Cada paciente a gente seleciona para um tipo de tratamento. Cada tipo de tratamento, exatamente, né? Já a gente continua nossa conversa. Tem outro recadinho para quem está em casa.